Prosseguindo no estudo da história da igreja, estamos na lição 2, vamos agora ao capítulo 3, perseguição sob Nero. Bom, vai chegar um período da história da igreja, já próximo do ano 54, ou seja, cerca de 25 anos depois da morte de Jesus. A igreja nesse período ela cresceu muito. A igreja cresceu muito pelo trabalho do apóstolo Paulo, e também de outras pessoas, até de outros apóstolos. Nós vemos até o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro andando também, dando uma escorregada lá entre os gentios, que Paulo descreveu na carta aos Gálatas. Mas agora, nesse período, o que vai acontecer? Esses cristãos, eles vão ser usados como o pessoal chama boi de piranha, né? Vamos dizer, culpar alguém para poder esconder uma ação política odiável. O comentário diz: Nero governou Roma de 54 a 68 da era cristã. O historiador romano Suetônio, que viveu de 69 a 141 da era cristã, não especifica a acusação nem a punição, mas descreve os cristãos como homens seguindo uma superstição nova e maléfica. Aqui eu estou falando de documento dessa época. Nós sabemos que Nero, ele mandou perseguir, mandou botar fogo nos cristãos. Mas um documento mais próximo dessa época que nós temos é esse historiador Suetônio, que ele descreve a razão de Nero, descrevendo Nero, teria dito que era um homem seguindo uma superstição nova e maléfica. A perseguição de Nero é conhecida na história, mas nunca foi encontrado um documento que descrevesse uma lei anticristã, ou seja, ele não descreveu uma lei. Ele, na verdade, vão acontecer alguns eventos e ele vai botar a culpa nos cristãos. O número 1 no material didático diz: o incêndio de Roma. Bom, então, Nero assumiu o poder em 54, e em 64 da era cristã, Roma foi tomada por um grande incêndio. A hipótese mais aceita para a causa do incêndio foi Nero. Os historiadores, tem alguns que até duvidam, mas a grande maioria acredita que Nero realmente teria um plano louco de fundar uma nova cidade, a Nerópolis. Então ele queria destruir Roma para fazer uma nova cidade. Nesse período de Nero, acredite, o imperador era louco. Mas o império tinha se desenvolvido, e esse período, que é o primeiro século da era cristã, é considerada a era de ouro do Império Romano. Período que ele mais cresceu e mais se enriqueceu. E esse homem, com muito dinheiro, ele fazia muita loucura. Ele construía ilhas particulares, barcos gigantescos, uma coisa assim, um barco com uma cidade flutuante para ele. O homem era louco e tinha muito dinheiro para gastar. E ele então teria surgido com a loucura de construir uma nova cidade. Tinha tanto dinheiro, vamos construir uma nova cidade, a Nerópolis. Essa é uma hipótese bem aceita, né? Então, a hipótese mais aceita para a causa do incêndio foi Nero. Para se livrar da acusação, Nero acusou os cristãos. O historiador romano Tácito, que viveu de 56 a 117 da era cristã, nos relata: para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, os cristãos, como eles eram popularmente chamados. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibérios, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Pouco após, uma perversa superstição voltou à tona, e não somente na Judéia, onde teve origem, como até em Roma, onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Importante essa parte aqui que vocês viram, né? Onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram
seu centro, ou seja, tudo que você pensava de ruim e perversidade, principalmente nesses cultos, você encontrava em Roma. Roma era uma capital do pecado, do paganismo, da questão religiosa, mas também da perversidade sexual em todos os sentidos. O comentário prossegue. Então ele descreveu Roma como um local vergonhoso, né? E onde se concentravam as coisas vergonhosas do mundo. O artigo prossegue. Em seguida, foram presos aqueles que se declararam culpados, ou seja, se declararam cristãos, né? Então, com as informações deles extraídas, uma imensa multidão foi condenada, não somente pelo incêndio, mas pelo seu ódio contra a humanidade. Agora presta atenção nisso. A razão não vai ser só o incêndio, não. Diz também que eles condenavam os cristãos porque o cristão tinha ódio pela humanidade, ódio contra a humanidade. Né? O que seria isso, esse ódio contra a humanidade? Porque os cristãos diziam que os deuses romanos não existiam. E isso para eles era algo inaceitável, porque os deuses, eles acreditavam, controlavam toda a sociedade. Eram os deuses que determinavam a vitória na guerra, eram os deuses que determinavam a derrota na guerra, eram os deuses que determinavam até a posição social. Os gregos acreditavam nisso, Platão acreditava nisso. Era uma predestinação, eles acreditavam na predestinação, eles acreditavam que os deuses determinavam tudo. Isso é fato. Todos os povos pagãos, essa religião pagã que Nimrod e Semiramis criaram em Babel, ela era uma religião que ela dizia que os deuses determinavam todas as coisas que iriam acontecer, ou seja, era uma predestinação. Mas o fato dos cristãos dizerem que esses deuses não existiam, isso eles descreviam dessa maneira, que vocês têm ódio da humanidade. Uma descrição bem estranha, né? O texto do documento prossegue. Ridicularizações de todos os tipos foram adicionadas às suas mortes. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados a apodrecer, crucificados, condenados às chamas e queimados para que servissem de iluminação noturna, quando a luz do dia já tivesse se extinguido. Bom, o triste é que alguns podem até dizer que Nero era louco, que ele realmente estaria com um problema mental, por isso ele perseguiu os cristãos. Mas a questão não era só essa, ele poderia até estar louco, mas o sentimento que havia na população contra os cristãos, porque isso vai se tornar um grande espetáculo. Tá bom? Essas coisas vão fazer, vamos dizer, no público. Nero vai ter um circo onde se organizavam também até lutas, né? Ele vai colocar os cristãos lá para, por exemplo, enfrentar gladiadores. Né? E claro, os cristãos não tinham como enfrentar gladiadores, ou outras coisas, vão queimar os cristãos, vão arrastar os cristãos pela arena, vão fazer disso um grande espetáculo. Então eu falo, esse não é um sentimento natural, esse não é um sentimento normal. É claro que era um ódio que Satanás implantou naquela humanidade. E como eu disse, esse ódio está crescendo no mundo. Os cristãos estão sendo perseguidos no mundo muçulmano. Na China, a gente tem sempre notícia do comunismo destruindo igrejas. Então a perseguição no mundo está aumentando. No Canadá teve pastores sendo presos porque falaram que o homossexualismo é pecado. Na Inglaterra a mesma coisa. Então a perseguição no mundo está aumentando. Por quê? Porque esse ódio no mundo está aumentando. Então o que eles faziam com os cristãos, Nero poderia ter até problemas mentais, okay? Porém, com certeza absoluta também, ele era um homem possesso mesmo, um endemoniado. E a população também que faziam aquelas coisas, alguns argumentam que eles estavam enganados, pensando que os cristãos tinham colocado fogo em Roma,
outros realmente revoltados, porque para eles atacar os deuses era uma ofensa muito grande, então por isso também eles queriam a morte dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos estavam pregando algo completamente diferente do que era pregado no mundo naquela época. O mundo pregava uma dependência dos deuses, eram os deuses que determinavam a colheita. Aquilo não havia um ciclo natural, tudo era determinado pelos deuses. Então, na Grécia, por exemplo, havia a deusa Deméter, que ela era a deusa da agricultura. Então, eles dizer que esses deuses não existem, isso era uma ofensa, e acabava que os homens enlouqueciam de ódio contra os cristãos. O número 2, aí ainda falando de Nero, ele diz acusação. Essa perseguição de Nero ocorreu entre os anos 64 e 68 da era cristã. Essa é a única perseguição que pode ser classificada como organizada pela quarta besta de Daniel, capítulo 7. E aqui eu já vou explicar o que representa essa quarta besta. Se você ler Daniel, capítulo 7, existem 4 bestas, 4 animais que aparecem lá. E o quarto, todos concordam se tratar do Império Romano. E eu digo que essa é, na verdade, a única perseguição do Império Romano. As 9 perseguições que vão se seguir depois dessa são perseguições que, na verdade, ela é organizada pela religião que domina Roma. Essa, como eu disse, essa perseguição de Nero, tinha alguns que estavam ali revoltados realmente pelo que era pregado pelos cristãos. O que era pregado pelos cristãos. Então, nós lemos o que Tácito descreveu eles como tendo ódio contra a humanidade. E diz que foi uma grande multidão, muita gente que morreu. Isso aí durou por anos. Então, por que dizer que os cristãos tinham ódio da humanidade? Essa era a questão. O Império Romano, ele tinha uma religião que dominava ele. Que religião é essa? Era a religião de Júpiter e de Diana dos Efésios, que era a religião de Babel. Essa religião dominava ele. Então, as 9 perseguições seguintes serão organizadas, vamos dizer, por essa religião que domina Roma. Mas essa aqui foi uma perseguição política. Nero fez uma perseguição política. Essa aqui, eu digo, foi só a besta, foi só o Império Romano que perseguiu, essa loucura de Nero. A razão foi a questão dos cristãos terem supostamente posto fogo em Roma. Claro que não foi. Eu continuo explicando quem é essa besta do capítulo 7. Essa besta representa o poder político, representa o poder político de Roma. Essa besta é o Império Romano. Mas as 9 perseguições seguintes serão organizadas pela religião que dominava a besta, que era a religião da Babilônia, a religião que nasceu em Babel. Essa religião afirmava e afirma que o destino dos homens era determinado pelos deuses. Ou seja, era uma religião que acreditava nessa predestinação que é chamada de predestinação de Calvino hoje, tá ok? Só os judeus e os cristãos, só Israel e os cristãos acreditavam no livre-arbítrio. Todos os povos pagãos acreditavam na predestinação, no determinismo dos deuses. O comentário prossegue. Tertuliano, cristão da Igreja Nova Profecia, nós vamos estudar sobre ele mais à frente, provavelmente na 3ª ou na 4ª lição, vamos estudar sobre Tertuliano. Foi um homem que ele serviu numa igreja que já estava paganizada, próximo do ano 200, e ele vai acabar por se converter a uma igreja pentecostal. Eu digo que foi praticamente um padre que entrou para a igreja pentecostal, né? Então, Tertuliano, mas isso lá no ano 207, tá bom? Aqui ainda falando da perseguição de Nero. Tertuliano, cristão da Igreja Nova Profecia, citado por Eusébio de Cesareia, informa da maldade de Nero. Leiam vossas memórias. Nelas encontrareis que Nero foi o primeiro a perseguir essa doutrina, principalmente quando, depois de submeter todo o Oriente em Roma, era cruel para com todos. Nero era cruel para com todos.
nós nos ufanarmos de ter um assim como autor de nosso castigo, porque quem o conhecer compreenderá que Nero não podia condenar nada que não fosse um grande bem. Então, esse homem ele escreveu uma linda apologia à fé cristã em períodos que imperadores estavam perseguindo. Ele escreveu um livro próximo do ano 207 da era cristã, me parece que ele escreve esse livro, 210, para o imperador, descrevendo, olhe para o passado, os homens que nos perseguiram eram homens loucos, homens maus, os bons imperadores nunca nos perseguiram, ou seja, não existe razão para perseguir os cristãos. Bom, então, esse Nero, vamos dizer, o que ele então estava fazendo? Ele estava demonstrando que era um homem louco, e Tertuliano ainda diz, todo local que Roma dominava, ele era um mal para todos eles. Okay? Bom, nesse período de Nero, é o número 3 aí do material didático, ocorreu o martírio de Paulo. O comentário diz, número 3, martírio de Paulo. Paulo chegou a Roma preso próximo do ano 60 da era cristã. Na verdade, ele sofreu 2 prisões. Okay? Ele havia apelado a César e assim seria julgado em Roma. Paulo ficou por 2 anos pregando em sua casa. Atos 28:16 diz, e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, com o soldado que o guardava. Então Paulo vai ficar numa casa sendo guardado por esse soldado. Assim que chegou a Roma, Paulo chamou os judeus para uma última conversa a fim de ganhá-los para Jesus. Eu destaquei esse ponto aqui porque essa questão é muito importante. Lembre-se, você está próximo do ano 64 da era, próximo do ano 60 da era cristã. Faltam 10 anos para a destruição de Jerusalém. Guarde isso. Até esse momento, os judeus eles estão divididos. O evangelho cresceu muito entre os judeus. Toda cidade que o apóstolo Paulo ia, ele começava pelas sinagogas, porque os judeus esperavam o Messias. Então, em primeiro lugar, o próprio Jesus Cristo disse, eles teriam que fazer o quê? E as ovelhas perdidas de Israel, foi a palavra de Jesus. Então, como os judeus já esperavam o Messias, tinha que explicar para eles, olha, o Messias já veio. Bom, o que o apóstolo Paulo vai fazer nesse momento? Ele vai reunir novamente as autoridades judaicas para tentar mostrar a eles, né, que Jesus Cristo é o Messias. Ok? Então veja, Atos 28, versículo 17 diz, e aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse, varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Os judeus pediram que Paulo lhes falasse sobre a seita cristianismo. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala sobre ela. Bom, o termo seita significa desvio, ok? Então, os judeus consideravam o cristianismo uma seita porque ele tinha abandonado alguns ritos do judaísmo e, de alguma maneira, tinha saído do judaísmo, né? Então, eles queriam ouvir. Então, foi a oportunidade que o apóstolo Paulo teve de falar de Jesus para eles. Ou seja, o apóstolo Paulo, até no momento da sua prisão, vai morrer. Ele nos dá esse bom exemplo de estar pregando o evangelho. O comentário prossegue. Próximo do ano 64 da era cristã, Paulo foi degolado. Bom, se você perguntar assim, o resultado, como foi a relação dos cristãos com os judeus a partir disso? Os historiadores dizem que os judeus vão continuar divididos, alguns até aceitando o cristianismo, mas não querem deixar o judaísmo. Eles vão prosseguir por mais 100 anos, acerca do ano 160 da era cristã, que diz que os judeus vão se separar definitivamente dos cristãos. E a razão, segundo a história, foi os cristãos
dizerem que Jesus Cristo era Deus. Os judeus não aceitavam esse ponto, né? Então, essa é uma questão que até hoje os judeus eles não aceitam. Um grande historiador dos judeus, um grande rabino, que viveu há cerca de 1000 anos, eu estou tentando lembrar o nome dele, ele descreveu o Messias como um homem que virá, reinará, morrerá e seus filhos continuarão reinando em seu lugar. Lembrei o nome do judeu, Maimônides. Então isso está sendo usado por judeus nos dias atuais, porque teve um grupo de judeus aqui chamado ortodoxos que apresentaram o Messias. Esse homem morreu e hoje eles estão querendo apresentar o filho dele, porque pela interpretação então de Maimônides, o filho desse suposto Messias é que deveria reinar. Bom, o comentário prossegue. Então, próximo do ano 64 da era cristã, Paulo foi degolado. Tertuliano, citado por Eusébio de Cesareia, informa que Paulo foi degolado em Roma durante o governo de Nero. Assim, pois, este proclamado primeiro inimigo de Deus entre todos os que o foram, levou sua exaltação ao ponto de fazer degolar os apóstolos. De fato, disse que sob seu império Paulo foi decapitado na própria Roma e que Pedro foi crucificado. E disto da fé o título de Pedro e Paulo que predominou para os cemitérios daquele lugar até o presente. Uma das coisas foi que Nero ele mandou construir um cemitério numa montanha que tinha ao lado do circo. E os cristãos que matavam ele colocava lá. E o túmulo de Pedro será destacado, porque vai ter um imperador mais à frente, que ele vai, junto com o sacerdote dele, depois nós vamos ver até o nome desse sacerdote, ele fala assim, vamos fazer um troféu ali no túmulo de Pedro, né, para comemorar que nós matamos um monte de cristãos, e até hoje existe esse troféu. Esse monte onde Nero colocava os cristãos era chamado Monte Vaticano, que era dedicado a uma divindade romana chamada Vaticanus, que é a sede da Igreja Católica até hoje, que sem sombra de dúvida, essa religião pagã, que de alguma maneira está perseguindo já os cristãos, quando Paulo está em Éfeso. Aqui nos dias de Nero, a descrição que as pessoas faziam dos cristãos como pessoas que odiavam a humanidade, que faziam um mal para a humanidade. Qual era o mal que os cristãos faziam? Era dizer que os deuses não existiam, que existia um só Deus e que ele não tinha forma humana. Isso para os pagãos era algo completamente absurdo. Bom, então o texto de Eusébio de Cesareia falou essa parte sobre Paulo, e aí tem uma segunda citação de Eusébio de Cesareia, na página 52, que ele diz: e o que dizer de Paulo, que desde Jerusalém até o Ilírico cumpriu com a pregação do Evangelho de Cristo e finalmente sofreu martírio em Roma sobre Nero. Isto é dito por Orígenes, que viveu de 185 a 253, literalmente no tomo 3 de seus comentários ao Gênesis. Então, esse Orígenes será um homem que vai também escrever obras descrevendo a história da igreja, e ele faz essa citação. Bom, além do martírio de Paulo, tem o martírio de Pedro, é o item 4 aí do material didático. Aí eu também peguei uma citação de Eusébio de Cesareia para pegar os documentos antigos para vocês verem as citações literal. Na história eu gosto de, principalmente nesse tempo, colocar um comentário que foi escrito naquela época, né? E nós então podemos interpretar. Eusébio de Cesareia, na sua obra História da Igreja, na página 50, ele diz: também o confirma um varão eclesiástico chamado Caio, que viveu quando Zeferino era bispo de Roma, disputando por escrito com Proclo, líder da seita catafriga. Diz sobre os lugares onde estão depositados os sagrados despojos dos mencionados apóstolos o seguinte: eu, por outro lado, posso mostrar-te os troféus dos apóstolos, porque se queres ir ao Vaticano,
ou ao caminho de Hóstia, encontrarás os troféus dos que fundaram essa igreja. Então, varão eclesiástico, Caio, ou seja, seria um sacerdote, tá bom? Ele teria descrito essa celebração. Se você procurar na internet, você acha. A Igreja Católica, ela está construída lá no Monte Vaticano, ela foi construída onde era o cemitério da igreja. Esse cemitério que Nero fez, a Igreja Católica construiu uma igreja ali em cima. É uma atitude muito estranha, que a gente sabe que terreiros de macumba que tem o hábito de fazer isso, o espiritismo. E a Igreja Católica usou o local onde os cristãos foram sepultados, aqueles locais de ossos, e escavou ali, e ela guarda lá o troféu, o local onde o apóstolo Pedro teria sido sepultado. O comentário prossegue. Um bispo da cidade de Corinto, chamado Dionísio, que viveu de 110 a 171 depois de Cristo, lembre-se que aqui nós estamos nos anos 60, 64, escreveu sobre a morte dos apóstolos. Nisto também vós, por meio de semelhante admoestação, fundiste as searas de Pedro e de Paulo, a dos romanos e a dos coríntios, porque depois de ambos plantarem em nossa Corinto, ambos nos instruíram, e depois de ensinarem também na Itália, no mesmo lugar, os dois sofreram martírio na mesma ocasião. Ou seja, esse Dionísio, bispo de Corinto, ele até dá uma informação de que o apóstolo Pedro teria pregado em Roma. Bom, é claro que nós vamos ver mais à frente que o apóstolo Pedro pode até ter estado em Roma, mas ele não era, como os católicos querem dizer, o primeiro papa, né? Isso aí vai surgir, esse poder papal vai surgir, na verdade, com Constantino. E o papa figurante que ele coloca lá, que era um homem chamado Silvestre. O homem tinha que ficar pianinho porque ele, pelo menos, foi acusado de, durante a perseguição, vai ser uma história que nós veremos que será muito comum. Esse Papa Silvestre ele foi acusado por um grupo de outros pastores de, durante a perseguição, ele entregar os pergaminhos dos escritos dos apóstolos para serem queimados, amaldiçoar Jesus e queimar incenso para Júpiter e trabalhar na mesa do demônio mesmo, trabalhar como sacerdote de Júpiter. Aí eles não morriam. E é esse homem que Constantino vai colocar ali para dirigir essa igreja que ele funda. Tá bom? Mas, com certeza, não existe nenhuma ligação de Pedro com o papado. Eusébio de Cesareia ainda faz outra citação. Pedro, segundo parece, pregou no Ponto, na Galácia e na Bitínia, na Capadócia e na Ásia, aos judeus da diáspora. Por fim chegou a Roma e foi crucificado com a cabeça para baixo, como ele mesmo pediu para sofrer. Então a história diz que ele não queria morrer crucificado como Jesus. Não queria morrer crucificado como Jesus. O comentário prossegue. A sepultura de Pedro tornou-se um troféu para os romanos. O cemitério que Nero usava para sepultar os cristãos mortos no seu círculo foi usado como lugar de consagração pela Igreja Católica. Usar cemitério como lugar de consagração é uma prática totalmente estranha à Igreja Cristã e muito comum entre os espíritas, entre os pagãos também, né? O Vaticano foi construído sobre o cemitério dos cristãos martirizados por Nero. E lembrando, a montanha, o local Vaticano, esse nome Vaticano é o nome de uma divindade romana. Todos sabem que todas as crianças eram consagradas a essa divindade, porque os romanos diziam que era a divindade responsável pela capacidade de falar, né, do vaticínio da criança, né, vaticinar, falar. Então, por isso tinha essa divindade chamada Vaticanos, que os romanos adoravam e que ele vai se destacar na Igreja Católica, na igreja que vai ser organizada por Constantino. Até hoje, vocês sabem, a sede continua sendo o Vaticano. Então, isso é importante porque nesse livro de História da Igreja,
eu vou sempre destacar para vocês, Igreja Católica não é igreja cristã. Constantino ele organiza uma igreja, e fora dessa igreja existe uma outra igreja que não quer nada com Constantino. Nós veremos pastores que vão criticar Constantino, serão perseguidos por Constantino, pastores que vão criticar essa organização católica serão perseguidos e será decretada a morte deles pelo Papa Damaso I no ano 380 da era cristã. Então, a história que eu vou contar para vocês é a história do que nós acreditamos ser a verdadeira igreja cristã. Claro que não tem nada com a igreja católica, né? Então o comentário prossegue.